Olá! Estamos de volta com mais um episódio do podcast semanal da Pipeline Capital, que vai ao ar todas as segundas pela manhã. A Pipeline Capital é um escritório de M&A focado em empresas tech-driven, orientadas e movidas por tecnologia. Eu sou Cadu Pedreira, sócio e head de Marketing Research. Hoje, o nosso sócio e head de Transaction, Paulo Sareta, entrevista Michel Alcoforado, da Consumoteca. A Consumoteca é uma empresa de consultoria focada em transformação digital e novos processos de gestão e geração de negócios. Na sequência, como sempre fazemos aqui no Sob Controle, teremos um bate-papo mais analítico e reflexivo sobre o que nossos entrevistados nos contaram. Hoje, com a participação, além de Sareta e de mim, contamos com o Felipe Wasserman, nosso sócio e head de relação com investidores. Gente falando bem da sua marca, você já tem a sua mãe. Mas o Michel falou muito bem, para você pensar fora da caixa, você continua preso em caixas. Pessoal, esse slogan do Michel ele é genial, né? Bem-vindo ao caos. Bom, pessoal, estamos aqui hoje com o Michel, da Consumoteca. Obrigado, Michel, por estar aqui com a gente. É um prazer receber você. Conta um pouquinho para a gente da sua trajetória e da trajetória da Consumoteca, por favor. Eu brinco sempre, Paulo. Primeiro, queria agradecer aqui ao convite de vocês. É um prazer gigantesco estar aqui, trocando ideia com esse time tão legal e eu acho que vai ser super interessante. Eu brinco sempre, toda vez que tenho que me apresentar, que eu tenho um defeito muito sério, que sou antropólogo, né? Ninguém sabe muito bem o que antropólogos fazem, nem do que vivem, nem eu brinco que qualquer hora dessa vai ter um Globo Repórter para tentar explicar do que eles vivem, como se reproduzem, por onde andam e o que fazem. Eu decidi fazer antropologia porque eu uma vez vi Roberto da Mata, que era um antropólogo muito importante antigamente, e ele falou na televisão e eu não dormi aquele dia. E aí eu falei, caramba, eu quero ter uma profissão onde eu tenha a capacidade de viver falando coisas que ou eu não durma com as coisas que eu pensei, ou com as coisas que eu li, ou eu não faço as outras pessoas dormir. Mas a minha avó foi quem melhor definiu a minha carreira. Logo que eu, filho da classe média alta, decidi fazer esse curso, minha avó genialmente chegou e disse assim, Michel, já sei o que antropólogo faz. E eu disse, o que faz, vó? Ela disse, olha, toda vez que tem um problema muito sério na Globo News, ninguém está entendendo nada, chamam sempre um antropólogo para falar. É disso que você vai viver, né, Michel? É explicar coisas que as pessoas não estão entendendo. E aí, Paulo, minha avó acertou, né? Porque desde 2010 eu venho tentando ajudar as grandes marcas a entenderem um pouco coisas que eles não estão entendendo na mudança tanto do mundo quanto do comportamento dos seus consumidores. A ideia da Consumoteca, ela vem justamente disso. A gente vinha ali vendo um processo de renovação bastante importante no mercado de pesquisa, de entendimento do consumidor no Brasil, só que todo mundo fazia isso de um jeito meio antigo, que não era o jeito mais antropológico, né? Antropólogos nunca estão preocupados com aquilo que as pessoas estão dizendo, mas estão preocupados sempre em entender um pouco o que faz as pessoas fazerem o que elas fazem. E a Consumoteca surgiu com esse papel, para tentar ver como os arranjos culturais levavam os seus consumidores a agirem de determinadas formas mais específicas. Legal, Michel. No site de vocês diz assim, bem-vindo ao caos. Que caos é esse e como as empresas devem enfrentar esse caos? Eu brinco que aceitar o caos é o ponto fundamental para você se reinventar, porque a gente, em geral, fica tentando encontrar os padrõezinhos que nos agradam dentro da realidade, e isso mais acaba se transformando num veneno do que um remédio, porque o mundo não cabe só na nossa maneira de pensar, só no nosso jeito de fazer. Então, esse caos que a gente acredita é um caos da desordem, é um caos da dificuldade de encaixar a realidade em padrões, é um caos que não consegue facilmente dar conta de enquadrar aquilo que a gente vive em modelos fáceis dos palestrinhas aí que estão presentes nos principais eventos de inovação e nos principais eventos do país. Então, esse caos é um caos que desafia o status quo, é um caos que desafia o entendimento prévio. E aí, qual é o convite que a gente faz sempre às organizações? É tentarem entender o mundo a partir do ponto de vista do teu consumidor. E não tentar enquadrar o teu consumidor em maneiras ou em diagramas ou em esferas que previamente você já tem. Eu converso muito porque dei aula há bastante tempo para o pessoal de Design Thinking.
e o pessoal do Design Thinking tem lá uma parte que é a disciplina de pesquisa de campo. E é engraçado a gente ver que eles adoram Canvas, né? Design adoram Canvas. E eu dizia, olha, Canvas é ótimo, mas desde que ele não consiga te atrapalhar a enxergar a realidade. Na medida que você começa a entender que todo Canvas de persona tem que ter o que o fulano sente, o que o fulano acha, o que o fulano ama, o que o fulano odeia, o que o fulano pensa, e você começa a enquadrar esse consumidor dentro desses quadrados, independentemente daquilo que ele está sentindo, daquilo que ele é, você começa a martelar a realidade para ela ficar com a cara daquilo que você quer. E essa é a porta fundamental do inferno, é o principal passo, é a soleira para o caos, não positivo, mas para esse caos negativo que deixa as organizações perdidas. A gente acredita aqui que cada consumidor tem seu modo específico de enxergar o mundo. E quando eu uno o meu modo com o seu modo, a leitura prévia, a leitura fácil da realidade, é uma leitura caótica. Então, na Consumoteca, a gente não é só especialista em transformações culturais de grandes organizações, mas é de entendimento mesmo. Desse lugar onde CREA não se liga mais com LE, e a gente não sabe mais ligar ponto de nada, tudo parece um grande amontoado de padrões novos, mas aqui com a ajuda da gente você consegue dar uma enquadrada melhor e entender um pouco como esse caos pode ser positivo e como ele pode te dar brechas para a inovação. Quando a gente não enquadra o consumidor dentro dos nossos padrões prévios, a gente tem a chance de aprender com ele e adaptar os nossos modelos e os nossos modelos de negócio a um jeito dele se conectar com o mundo. Então, a riqueza fica infinitamente maior. Inovação é uma outra palavra que vocês usam bastante no discurso de vocês. Você consegue dar para a gente aqui algumas dicas de como levar a inovação para dentro das empresas? O caminho mais fácil para levar a inovação para dentro da empresa é colocar o consumidor sentado na mesa de decisão. O problema dos boards das grandes organizações e, em geral, os cargos mais altos são ocupados por pessoas que não consomem fortemente o próprio produto. Ou quando consomem com a cabeça de gestor e não com a cabeça de consumidor. O fulano, às vezes, até toma aquele refrigerante ou aquela cerveja que ele vende, mas ele toma pensando na valorização da ação. Ele não toma pensando que aquilo precisa fazer parte do hábito de vida deles. E aí é interessante ver que o processo de venda de qualquer coisa, o marketing é isso, né? Vende algo que o outro quer, não algo que você gostaria que ele queresse. E aí é interessante a gente prestar atenção que a inovação ela surge da busca por pontos de vista dentro do seu negócio. Eu sempre chamo a atenção que quando é que começa a pesquisa, quando é que começa a necessidade da gente pensar em inovação? Isso basicamente começa num momento fundamental que é quando você ouve alguma coisa que desce meio quadrado, desce com areia no teu ouvido. Essa é a hora que você tem que começar a prestar atenção. Nesse trabalho que a gente vem fazer com várias empresas no mercado, é engraçado que uma grande empresa de moda que a gente atende há muitos anos começou a trazer o CEO para um grupo de encontro com mulheres que odeiam a marca dele. E no primeiro dia foi um inferno, né? Você pensa, esse cara senta numa mesa com os outros diretores, numa sala de espelho, né? Então as mulheres não viam eles, mas eles viam as mulheres. E só eram com mulheres que odiavam a marca dele. Por que a gente fez isso? A gente fez isso porque eu brinco que gente falando bem da sua marca, você já tem a sua mãe. Você não precisa gastar dinheiro. Eu sempre falo isso, né? Para receber elogio, eu mando para minha mãe. A minha mãe me elogia como ninguém. Agora, o diferente, aquele que usa o meu produto de formas que às vezes eu não penso, aquele que usa o meu produto de um jeito que eu nunca levei em consideração, esse me interessa porque esse me abre chance de eu inovar ainda mais o meu produto e de avançar ainda mais na renovação desse meu negócio, fazendo com que ele continue tendo sentido. O Schumpeter, que é um grande economista aí, maravilhoso, né, que fez a cabeça de vários economistas durante muito tempo, ele falava muito de uma coisa que se chama destruição criativa, que ele fala que o capitalismo é um modelo de produção tão doido que de vez em quando ele decide jogar tudo fora para começar de novo. E quando é que ele decide jogar tudo fora para começar de novo? É quando ninguém mais quer o seu produto e quando aquele negócio já não faz mais sentido para o teu público consumidor. E o que a gente tem dito aqui sempre é que essa é a hora de inovar. É quando o teu produto ele deixa de fazer sentido para o teu consumidor. Você precisa dar um jeito de inovar, ou inventando uma outra coisa, ou gerando um incremento, né, uma inovação incremental para o produto que você já tem. O que eu tenho dito sempre é que os empresários precisam entender que esse dia vai chegar.
não há nenhuma possibilidade de você ter um produto no mercado e ele continuar fazendo sentido do mesmo jeito por muito tempo. Por quê? Porque o próprio processo de inserção do teu produto, de lançamento do teu produto, já gera uma transformação desse consumidor. E é essa transformação desse consumidor que pede que você continue inovando o produto. Então, é quase como se fosse uma bola de neve. Eu dou uma novidade para o mercado, essa novidade muda o comportamento, muda a cultura, muda a maneira como as pessoas se comportam e, automaticamente, elas começam a buscar outros tipos de produto, outros tipos de inovação. E aí é que você precisa estar com o dedo no pulso do teu consumidor para ver como você consegue trazer ele para dentro do teu ambiente nesse ciclo infernal dessa mudança, que é, eu lanço alguma coisa, o consumidor muda, ele me cobra uma nova mudança e aí automaticamente sou obrigado a lançar uma nova coisa que vai mudar de novo esse comportamento e para ele me cobrar uma nova mudança. Esse ciclo é o que a gente acha que é inovação, que é a hora até o ponto máximo do produto ainda tem sentido para o teu consumidor e ainda vale a pena ele ter você na vida dele. Para a gente finalizar aqui, uma coisa que a gente viu acontecer com o coronavírus foi a aceleração da digitalização das empresas. O que você está imaginando em termos de tendências de consumo nesse mundo pós-Covid? Olha, eu tenho dito, eu estou escrevendo um livro sobre isso, né? Estou desesperado aqui, estou na metade do livro, preciso escrever esse negócio sobre isso. Mas eu tenho dito que o corona, ele traz algumas coisas que as pandemias, de maneira geral, já trazem. Todo e qualquer processo pandêmico, ele não transforma as sociedades em lugares melhores, ele não nos deixa mais solidário e ele não nos transforma em beatos, preocupados com o futuro da humanidade, com o futuro do mundo. Ao contrário, em todos os momentos onde grandes pandemias assolaram a história da humanidade, a gente saiu mais individualista, mais nacionalista, porque quando a farinha é pouca, o meu pirão precisa vir primeiro, a gente saiu com mais acesso a vigilância sobre os nossos comportamentos e nossos corpos, e a gente saiu com uma loucurinha pela limpeza infinitamente maior. O que acontece é que dentro desse movimento, dessa pandemia em 2020, esses elementos ganham novos teores, novos formatos, novas caras. E essas novas caras eles estão diretamente pautados às evoluções que a vida digital já tinham proposto para a gente há muito tempo, só que a gente estava evitando trazer para o nosso dia a dia com a força que era necessário para fazer sentido. Muito legal, Michel. Espero que a gente possa voltar a falar com você em breve. Pessoal, esse slogan do Michel ele é genial, né? Bem-vindo ao caos. Como é importante as empresas entenderem e aceitarem que nem sempre tem uma lógica, né, no padrão do comportamento dos consumidores e que eles precisam ser muito ágeis, né, para conseguir se adequar a essas complexidades do comportamento de consumo. E você vê o quanto as empresas não estão preparadas, né? Quanto tempo se fala sobre esse conceito de consumer-centered e você vê empresas tradicionais ainda desrespeitando essa forma de trabalhar, ainda trazendo uma visão muito empresarial sobre o comportamento do consumidor, não levando em consideração o quanto isso deve ser algo tão natural como se todos nós fôssemos os próprios consumidores daquilo que a gente vende. A gente, às vezes, não consegue fazer essa mudança de papel, né? Aí ele fala sobre a questão das personas, da construção das personas, do design thinking, né? Eu acho que é um ponto legal de se abordar aqui e aprofundar um pouco mais. Mas falando conceitualmente sobre design thinking, a questão de criar processos para inovação sempre foi um grande problema, né? Sempre vinha essa empresa é mais inovadora que essa e via inovação, mas o Michel falou muito bem, a crítica ao design thinking e essa questão das caixinhas é que para você pensar fora da caixa, você continua preso em caixas, nesses processos mini caixinhas que faz e a inovação, a criatividade e a realidade em si é muito mais complexa do que somente essas caixinhas. É interessante essa ideia de processo, até para você parar para pensar em inovação, em seguir alguns processos, mas as pessoas têm que parar para analisar também que
uma das maiores barreiras de inovação é o excesso de processos, né? A gente vê muito nas outras entrevistas, nessa mesma, que o que dificulta a inovação em grandes empresas é o excesso de processo, excesso de burocracia, que faz as pessoas menos coragem de arriscar e ser criativos. Então, o design thinking é ótimo por um lado, mas tem esse problema do outro. Eu acho que tá um pouco... Acho que os processos eles são importantes. Eles vieram para agregar bastante aos processos criativos, as metodologias, mas elas precisam ser dosadas para que não se transforme em algo muito, muito quadrado mesmo, né? Muito estereotipado. Você identificar aquele consumidor somente como aquela pessoa de tal idade. É importante você identificar a persona, mas hoje isso é tão amplo, isso é tão diferenciado que é difícil você conseguir fechar em um público só, né? Você tem que pensar no consumidor como um todo e ver e estar o tempo todo atento às reações, né, que ele vai ter com a sua marca, com o seu produto. O Felipe comentou ali de inovação e como as empresas elas esbarram, né, em burocracia, principalmente as empresas muito grandes, né? A maioria delas fala em inovação o tempo todo. O problema delas é a velocidade, então tem que passar por uma série de aprovações, de comitês, e isso acaba, quando você vai ver, a inovação já foi. Então, o que a gente começou a ver agora recentemente? Ao invés das empresas fazerem inovação dentro delas mesmo, todo o processo, o M&A disruptivo está muito na moda, né? Então, empresas de um setor, por exemplo, o McDonald's comprando uma empresa de Big Data. O M&A disruptivo está na moda por quê? Porque, do nada, você força a trazer uma inovação via uma aquisição. Então, aquela cultura ela vai ser empurrada na marra, né? A inovação vai ser empurrada na marra e de forma muito mais rápida do que se você decidir inovar dentro de casa e passar por todos aqueles processos de aprovação. E eu acho que, na parte final da entrevista do Michel, eu acho que tem um ponto bastante importante, né, sobre esses ciclos de mudanças contínuas que o Michel falou, que as empresas precisam estar preparadas para isso, que tudo vai virar obsoleto. Eu concordo completamente, concordo ainda mais quando ele fala sobre o impacto das pandemias. Algo que realmente é a forma do Michel falar sobre as coisas, né? O livro que ele está escrevendo agora deve ser um livro bastante corajoso de falar a visão dele. Eu acho isso muito legal da parte do Michel. Ele fala com total coragem o que ele pensa. E isso que ele falou sobre o Covid é algo que eu pensava sozinho e vi nele realmente um sentimento de que eu não vejo o Covid fazendo bem, né, para as pessoas e para a sociedade. Eu acho que ela veio para tornar as sociedades ainda mais fechadas e as pessoas ainda mais isoladas. Não acho que isso vai ser positivo, mas as sociedades vão se adaptar e isso faz parte da história do mundo, né, ao longo dos tempos. Bom, assim encerramos mais um episódio do Sob Controle, o podcast da Pipeline Capital. Esperamos os áudios de vocês com os comentários e sugestões através do nosso WhatsApp, 11 5199 0880. Se vocês ainda não seguem a Pipeline Capital no LinkedIn, aqui vai o endereço, linkedin.com/company/Pipeline Capital. No próximo episódio, que vai ao ar na próxima segunda pela manhã, vamos conversar com o Alexandre Canatella, cofundador da plataforma Cybercook e diretor de negócios digitais do Carrefour. Te esperamos lá! Este podcast contou com a produção executiva de Risa Soares, edição e sound design de Luiz Felipe Lamusse e trilha e identidade sonora de Frederico Eliodoro. É uma produção em parceria com a Pipeline Capital, uma boutique de M&A com gestão. Sob Controle é mais um podcast Audioria. Vocês viram que o Sareta tá mandando bem, né? O Sareta tá se revelando. Pipeline vai transformar o Sareta em celebrity.